Tá? Então, irmãos, vamos começar a nossa instrução. Nós vamos ter uma instrução bem nível sódio, bem nível sódio mesmo, tá? Porque eu achei, né, que seria legal fazer esse Miketsu, né, no meio de Hanukkah, né, assim, bem sódio, bem mística, né? Então vamos começar lendo 41, né, tá? Que é a nossa Parashá Miketsu, tá? E no fim de 2 anos completos, o faraó teve um sonho, e eis que se encontrava perto do rio Nilo, tá? Esse passuque aqui, ele parece que não tem nada a ver com nada, tá? E ao fim de 2 anos, né? Por que fim de 2 anos, né? Tá? Então, às vezes na nossa vida aparecem ciclos, né, que nós não temos a menor ideia do porquê foi, tá? Então nós temos que ir aonde? Quando aparece uma frase assim, nós temos que ir na Guemará, temos que ir no Midrash, tudo de Talmud, né? Tá? E o que é dito lá, né? É dito que Yosef, né? Hashem estava fazendo uso de sonhos. Tá? Nós vamos estudar melhor isso hoje. A instrução hoje é longa, tá? Hashem estava fazendo uso de sonhos para dirigir a vida de Yosef, que ainda não era Hassadik, tá? Mas estava fazendo uso de sonhos, tá? Então Hashem estava dizendo, você tem um Ratson, estou botando no sonho para você ver, tá? E uma desses dons, né, de Yosef, né, era ler sonhos, tá? E nós vamos entender melhor o ler sonhos, tá? Okay? Então ele lê lá o sonho do padeiro e do maître do faraó, né? Do chefe de entourage, né? Do faraó, né? E ele viu que no sonho que o Paor iria então descobrir, né, como é que a mosca foi parar no pão e no vinho, né? Tá? Porque ele viu aqueles pássaros lá no sonho do padeiro, né? E viram que o seu chefe de entourage queria, na realidade, servi-lo muito bem, né? Era um serviçal leal ao Paor. Então ele fala, ó, vocês dois vão ser chamados, você vai ser enforcado e você vai voltar ao seu cargo, tá? Só que quando ele vê os sonhos, né, Yosef também vê porque ele estava sonhando. Ele estava sonhando porque o chefe da entourage iria falar dele para o Paor. Tá? Então, quando o Paor chama o chefe da entourage, Yosef vai lá e fala, não esquece de falar com o faraó que eu sou inocente, tá? Então ele vai receber um ônus, tá? Por quê? Porque Hashem já tinha mostrado para ele a razão daquele sonho ter parado no chefe da entourage e ter sido desvendado por ele, né? Ele ainda não era chamado de Zefanet Paneah, mas ele já era um Zefanet Paneah, tá? Então, o que aconteceu? Yosef teve uma quebra de bitahon, tá? Então, na hora que ele viu o sonho, ele deveria ter dito, opa, já sei o que vai acontecer. Mas ele foi e quis lembrar. Então, ele ainda tinha soberba nele e ele ainda se colocou por cima do próprio Kadosh Baruch Hu, tá? Essa é a razão disso tá aí, tá? Então, o primeiro template nosso, né, que a gente está estudando no CTA, tá? O irmão Carneiro Pedro deve ter visto isso, né, na vida dele de macumbista várias vezes, né? O pessoal vai lá e fala, pede a algum aí para abrir o caminho. Bom, mas é bom também fazer um trabalho pro Exu, just in case, né? Tem o famoso just in case, né? Então, você vai lá e pede a Jesus, né? Mas just in case, pede também a Maria, né? Just in case,
vai no dia do Santo Expedito, vai no dia do Santo Antônio, não é verdade? Então, a Igreja Católica, a grande meretriz, a grande mentirosa, né, ela opera em cima do just in case. Tá? Então, aí é a primeira questão para vocês analisarem. Né? Se vocês estão enfrentando hoje algum problema, né, porque vocês tiveram a informação do Kadosh Baruch Hu no seu coração que tudo seria resolvido. Mas o que vocês fizeram? Vocês procuraram um outro Deus, tá? Provavelmente o Deus da soberba. Tá? Então é assim que nós começamos, de forma mística, nossos estudos de hoje. Tá? Então vamos para o trecho que eu separei aqui, do meu grande mestre, né, Dr. Leibowolf. Né? Então, o Dr. ele fala essa semana: The name of the Parsha, Miketz, symbolizes the end of an era. The end of this era, that is beginning of the Messianic era, known as the date of Ketz. Tá? Então, o Dr. Leibowolf ele começa dizendo que a Parashá Miketz simboliza o fim de uma era. Tá? Ele simboliza o início de uma nova era, de uma era messiânica, né? Que é conhecida pelo nome de Ketz. Tá? Então, Hanukkah culminates with the lighting of 8 candles, 8 being the number of miracles beyond 7, the symbol of nature and the hint of Mashiach. Tá? Então, e Hanukkah, né, que nós estamos vivendo Hanukkah, termina, né, culminates, com o acendimento da 8ª Ner. Né? Aqui ele fala candle, né, mas é Ner. Né? Tá? 8 being the number of miracles. Então, 8 sendo o número... 8 sendo o número do milagre. Tá? 8. Shemini. Tá? Beyond 7 é além do 7º. Então, aqui eu estou no 7º. Até eu, né? Porque no 6º dia, Hashem faz o homem. Eu estou aqui. Mas Shemini está aqui. Mashiach está aqui. Tá? Se vocês... eu estou preparando uma imagem para mostrar todo o fluxo de energia, né, que eu vou subir para vocês na abertura do Shabbat de amanhã logo cedo, tá? Para vocês entenderem, né, como funciona isso, né? Porque é impressionante, né? Vocês vêm totalmente despreparados para a vida, tá? Uma criança de 7 a 12 anos de idade em uma escola israelita é muito mais bem preparada que vocês. Tá? E ainda é gangan, ainda é primário. Né? Tá? Impressionante o que a grande meretriz fez com vocês. Eu fico assim, né? Pô, como é que pode, né? Tá? Okay? Mas fez, né? Tem que desfazer, né? Tá? Então... The symbol of nature, tá? Então, 7 is the symbol of nature. Mas já é a primeira deixada para Mashiach, que é Shemini, tá? Então, ele coloca aqui: This week, the Parsha Miketz, Shabbat, coincides with Hanukkah, tá? Então, nós temos essa... Eu expliquei para vocês, o Vortex, né? Vocês se lembram? Eu expliquei para vocês do Vortex, né? Vamos ver. Agora eu não sei se eu vou achar o Vortex. Eu tenho que achar o Vortex. Puxa vida, não... Ah, achei, viu? Até que eu estou bem hoje. Então nós estamos em um Vortex, vocês estão vendo? Eu estou pegando essa imagem daqui, tá? E colocando para vocês em uma imagem única, tá? Colocando nessa imagem, mas em vez de estar representado
um círculo, um Hag, né? Eu represento o próprio corpo humano, aí vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? Mas nesse Shabbat, nós estamos vivendo esse vórtex aqui, Hanukkah e Miketz, tá? É um vórtex, tá? Kate means the end, tá? And often refers to the ultimate end, the coming of a Mashiach, which is the end of the first era of the creation and the beginning of Messianic era. Ok, então vamos entender o que ele escreveu aqui, né? Tá? Okay. Então, Kate means end, significa o fim. Então, vamos recordar o que a gente já sabe. Tá? Nós sabemos, não tenho mais o que explicar a vocês, nós sabemos disso aqui. Tá? Nós sabemos que esse é o Historia Calamitatum, aqui está as 974 gerações do Erevirav, tá? Aqui está Mashiach. Nós sabemos que o Historia Calamitatum, é uma história de elevação espiritual e material, né? Okay? Nós sabemos disso, tá? Porque está aqui, né? Aqui o gráfico é bem claro, né? Tá? Bem claro. Okay? E nós sabemos que nós estamos nesse ponto. Por quê? Porque nós sabemos que Mashiach virá antes do Shabat, tá? O Shabat já é 6.000. 6.000, né? Porque é assim, ó. O primeiro milênio, ele é do ano 0 ao ano 1000. Tá? O ano 0 ao ano 1000. Tá? Ano 0 ao ano 1000. O segundo milênio é de 1000 a 2000. Tá? Então, quando eu falo assim, segundo milênio, é ano 1500 e alguma coisa. Tá? Então, nós estamos no sexto milênio. 5.783. Nós estamos por aqui assim, ó, tá? Estamos por aqui assim, tá? Okay? Então nós sabemos que Mashiach virá antes de 5.999, porque 5.999 vira sétimo milênio. Então Mashiach virá antes. Como ele virá antes do Shabat, nós temos que analisar horas, tá? Mas nós também sabemos, então, que nós estando em 5.783, faltam 217 anos para o sétimo milênio. Mas Mashiach virá antes. Nós temos um outro hint na Guemará, Shir Hashirim, página 67a e 67b, que haverá ressurreição dos mortos 210 anos antes da vinda de Mashiach. A ressurreição dos mortos não é o que está lá o adventista, né? Porque o adventista acredita que o cara vai sair da sepultura com a sua roupa que ele foi enterrado novinha. Eles acreditam nos negócios assim, gente do céu, mirabolantes. É um negócio que precisa assim ter muita fé, né, para acreditar num troço desse, tá? Então nós sabemos que nós temos que tirar aí esses 210 anos, tá? Então o negócio começa a ficar bem mais próximo. Por quê? Porque 210 anos, né, Hashem vai liberar todas essas Neshomim que estão presas no Guerrinon do Erevirav, que é o grande Gog e Romi. Nós já estamos vivendo o Romi. O que é Romi? Romi é a confusão mental. Tá? Então você hoje liga a televisão e você não sabe se a notícia é verdadeira. Você não sabe mais nada. Nós perdemos totalmente a noção. Para aqueles que são bem velhinhos, assim como eu, né? Tá? Porque eu sou bem velhinho, né? Tá? Ele se lembra do Repórter Esso. Está entrando no ar o seu Repórter Esso. Tá? Quando a gente ligava o Repórter Esso,
era como se fosse, irmãos, o diário oficial da União. Quando um jornalista falava alguma coisa, lá há 50 anos atrás, era uma coisa muito séria. Os jornalistas eram pessoas assim importantes na sociedade. Hoje o jornalismo, ele é como? Ele é um traficante da informação. Tá tudo fazendo parte disso que hoje é chamado, né? Nós chamamos de irrevirável, mas eles chamam de narcossocialismo. Tá? Okay? Então, o Eluf Capitão Leite se lembra. Está entrando no ar o seu Repórter Esso. Tá? Então, nós sabemos, né, que Mashiach vai liberar. Então, Mashiach, os 200, nós já estamos vivendo esses 210 anos. Tá? Então, é muito importante nós entendermos que nós já estamos vivendo os 210 anos. Hashem já está liberando do Guerrinon, Lula, toda essa gente está vindo do Guerrinon. O bidê americano, tá? Os democratas americanos. Gente, eu vi um discurso de um senador democrata que acabou de ser eleito lá. Pô, nem Lenin faria um discurso daquele, nem Lenin, no auge assim da Revolução Bolchevista. Tá? Incrível, incrível, incrível. Porque nós sabemos que a América é reencarnação de Atlante. Tá? E Atlante, ela, né, ela submergiu, né, devido ao Bed Midot, né, e Kiavot de toda a população. É o que está acontecendo na América. There is no American Great Again. Então nós estamos falando, quando a gente tiramos aí, né, 2022 menos mais 218 anos, menos 210 anos, dá 2030. Tá? Então nós estamos aí vivendo esse período. Tá? Significa que nós estamos em Miketz, Hanukkah, Above Nature, e Yom Rishon de Havilei Mashiach. Olha só que coquetel molotov, né, que nós estamos vivendo. Tá? Nós estamos vivendo esse coquetel molotov. Nós estamos vivendo esse estudo que nós já fizemos. Né? Mashiach virá antes do Shabat. Nós sabemos disso. Tá? Então, nós sabemos que quando a gente pega, né, 7 mil anos, dividimos cada ano, são 1000 anos, aí vamos por hora, a gente sabe que cada ano nosso, cada hora no Shamayim, são 41 anos aqui na Terra, né? Aqui no Shamayim, quando eu digo de Yetzirah, né? Yetzirah, Yetzirah, Beriah, Tzilot e os outros mundos não tem horário, né? Nós sabemos o quê? Que um dia representa 1000 anos, tá? Okay? Representa, não é que são, representa, tá? Então, nós sabemos, quando a gente faz esse cálculo aqui, 5782, nós estamos na 17ª hora, quer dizer, 5 horas da tarde, tá? Do 6º dia, que é o 6º milênio, tá? Vocês entenderam? Tá? Então, amanhã é sexta-feira, tá? Então, eu digo, o nosso Shabat terá início amanhã às 18h38, tá? Então, vocês sabem que 18 horas ainda não é Shabat, mas 18h38 já começa o Shabat. É isso daqui, tá? Então, como o Mashiach virá antes do Shabat, então, 17 horas é 5782. 18 horas é 5723. Você tem que botar 41 anos, né? 41 anos. 41 anos, tá? 19 horas é 5864. 20 horas é 5905. Ah, mas por que pode ter uma variação tão grande? Porque vai depender, né? Nós sabemos que Mashiach virá em Elul. Nós sabemos que Mashiach, ele é gerado, não nasce, ele é gerado
em Elu e se apresenta em Elu. Nós estudamos isso também, tá? No mês de Elu, né? O mês de Elu, tá? O Sol pode estar demorando mais tempo em Israel ou menos tempo. Nós não sabemos. Por quê? Porque a Terra, né, com a precessão, ela varia o horário, tá? Nós temos um horário de relógio e tem o horário da precessão, tá? Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que deve acontecer por aqui, entre 5823 e 5864, tá? É como deve, a Mashiach deve estar vindo nesse período aí, tá? Isso é muito importante de nós estabelecermos para a nossa instrução de hoje, tá? Então, Kates means end, and often refers to the ultimate end, tá? Então, Kates significa fim e se refere ao último fim, ao end, tá? Então, esse Miketz, ele está se referindo a isso aqui, ó, a Mashiach. Ele está se referindo a isso aqui, tá? Só que nesse período aqui, nessa subida abrupta que nós vamos ter, nós, do nosso carral, nós estamos aqui, né? Aí a turma católica, evangélica, macumbista, espiritualista, está aqui, ó. Eles ainda não enfrentaram a grande turbulência. Vocês escaparam da grande tribulação porque vocês buscaram a Torá. Lembre-se, né? 7 mulheres irão puxar os tzitzit de um judeu e dizer: desce-me subir contigo ao Har Sion, né? A montanha de Sião, que nós sabemos que o verdadeiro Deus está contigo, né? Quem se lembra dessa passagem, dá um thumbs up aí. Vocês fizeram isso, vocês foram trazidos por Oséias, tá? Esse povo está aqui, ó. Vocês, pela graça de terem vindo estudar a Torá, pularam essa grande tribulação, que já está acontecendo. Imagina como é que está o povo da Ucrânia, tá? Nesse exato momento, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo um inverno ártico, né? Na Europa e nos Estados Unidos, tá? Só que o Putin fechou a válvula do gás, tá? Então, o pessoal está passando a tribulação do frio, tá? Tá todo mundo lá congelado. Na Alemanha, no norte da Alemanha, Hamburgo e etc., o comércio está todo fechado, tá? Ok, tá? Por quê? Porque eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Qual é o Deus do alemão? O melhor hotel, o trem chegar no horário certo, fazer o melhor carro do mundo, e etc, né? Tá? Falar a língua que ninguém entende, tá? Então, eles estão aqui. Vocês, isso é uma graça que vocês receberam, que vocês nem têm a menor ideia. Vocês estão passando pela grande tribulação, vocês já estão aqui. Agora, quando alguém nos deixa, se torna um deixante, ele vem para cá. E eu sou obrigado a ir lá e puxar, tá? É assim, ó, presta atenção. Você está fazendo uma viagem de transatlântico lá, né? O navio da Disney, né? Tá? Aí uma pessoa cai ao mar, tá? Aí você diz: eu não tenho como salvar, eu não tenho como pular, porque eu não sei nadar. Não, você joga o quê? Uma boia. Primeira coisa que você faz é jogar uma boia. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz com o deixante? Vai lá no Facebook, bota uma palavra, manda um WhatsApp, etc. Vocês estão potencialmente retornando a esse ponto, por não buscar os deixantes, tá? Which is the end of the first era of creation, tá? Então, aqui é o fim da primeira era da criação, tá? O que o Dr. Leibowolf está colocando para a gente? O que o Dr. Leibowolf está colocando para a gente? Ele está colocando que nós estamos aqui pertinho de romper
esse primeiro estado, né? Esse primeiro estado de cegueira espiritual nossa, né? O que é Mashiach? Nós vamos ver. Eu vou mandar a imagem amanhã para vocês, que eu estou trabalhando ainda nela, tá? Isso daí, tá? É importante entender, tá? Não é que Mashiach apareceu lá o rei de Israel, né? Não. Isso daqui, esse véu, ele vai sumir. Para 1/3 da humanidade, 2/3 vão perecer, por causa do Gog, Magog e Romi, né? Tá? 1/3 vai perecer, vai permanecer, mas não é que 1/3 vai ver. Vai ter 1000 anos para começar a ver. Agora, nós já vamos estar vendo. Hashem nos deu 6.000 anos para a gente sair desse estado de cegueira. Porque o verbo é boré, né? Como é que é o verbo? Vamos lá. Como é que é o verbo? Agora eu não me lembro onde é que eu botei o meu boré. Botei aqui, ó. Irmãos, eu tô bom. Hoje eu tô bom. Tô me sentindo hanucadamente bom hoje, tá? O verbo é boré. Primeiro eu vou, depois eu volto, porque bo é tanto ir como vir. Primeiro eu vou, depois eu venho, aí eu vejo. Vocês entenderam? Tá? Isso é importante entender, né? Porque isso é só de puro, né? Tá? Então, aqui dentro, eu primeiro vou e venho, porque verso li mikdash. Tá? Eu vou construir um mikdash. Primeiro eu vou e venho. Como é que a gente constrói? A gente vai na casa de material de construção. Isso serve, eu quero assim. Eu primeiro monto o meu mikdash, o meu mishka, né? O meu vessel, o meu kli. Tá? Aí depois eu vou conseguir ver. Vocês entenderam? Porque a Torá começa Bereshit Bará, que é o verbo boré, né? Boré, Bará é boré, né? Tá? Por isso, tá? Aí nós vamos ter, o povo vai ter 1000 anos, tá? Dentro desse que é chamado estado de Mashiach, tá? 8º, Shemini, above nature, tá? Por isso que em estado de Mashiach nós só vamos ter a Hanukkah e Megillah Esther, Purim. Nós só vamos ter isso, tá? Vocês entenderam? Então nós vamos ter 1000 anos aqui, ó. Nós vamos passar 1000 anos com a nossa Hanukkah acesa. 1000 anos, tá? Nós já estamos acendendo a Hanukkah, porque vocês já estão entendendo o que é acender a Hanukkah, tá? Vocês não sabiam. Vocês achavam que Hanukkah era a árvore de Natal dos judeus, tá? Ok? Vocês não tinham essa noção que vocês estão tendo esse ano, tá? Muito bem. Aí, o que vai acontecer nesses 1000 anos aqui, tá? Alguns se tornarão como nós somos, né? Entendemos que nós temos que viver tendo foco, se ocupando das coisas da Torá e tendo zelo pelas mitzvot, tá? Outros não vão, tá? Okay? Outros não vão e vão perecer, vão vanish. É vanishment, né? A palavra que está lá, tá? Tudo bem, tá? Então, vamos lá. Hanukkah has a profound message of the end of the days, Idiest, coming of Mashiach, tá? Então, o Label Wolf, o Dr. Label Wolf, né, ele não gosta de ser chamado de Rabi nem de Rave, ele gosta de ser chamado de Doctor. Ele é professor, né, de psicologia da universidade lá do estado de Vitória, Melbourne, né, tá? Ele é professor. Tá? Ele é Rabi também, mas ele não é, ele é spirit growth, né? Ele cuida dessa parte, tá? Okay? Então, vamos entender, tá? Hanukkah has a profound message of the end of the days, Idiest, coming of Mashiach, tá? Então, nesse período daqui, que aqui Mashiach chega antes do Shabat. O estado de Mashiach chega antes do Shabat.
2030. Nós estamos nesse momento vivendo o que? Yom Rishon, o primeiro dia, que é o primeiro ano, né? De Havelei Mashiach, das dores de parto de Mashiach, tá? Okay? Então, esse é o objetivo da Hanukkah. Então, aqui nós estamos acendendo a nossa Hanukkah. We ultimately light 8 candles, tá? Então, nós vamos acender esse ano, porque esse ano é Yom Rishon de Havelei Mashiach. Então, nós vamos acender a nossa 8ª vela, Ner Shemini, e vamos mantê-la acesa por 8 anos. Né? Por quê? 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Quem entendeu a aritmética mobralista que eu acabei de fazer, dá um thumbs up aí, pô, tá? Então, 7 is the symbol of natural process, the 7 days of the week. It becomes somewhat spiritualized in the 7 colors of the rainbow. But 8 is the symbol of a step beyond nature. The 8 Hanukkah candles, tá? Então, nós estamos vivendo esse ano, o primeiro ano do Havelei Mashiach, que é esse estado da vela acesa, né? Tá? É isso que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos assim, nós desse carral, em estado de humildade, bow down. Nós sempre estamos bow down ao Kadosh Baruch Hu, bow down, tá? Mas o nosso espírito está Shemini. É bonito isso, né? Irmãos, eu consegui essa imagem para dar essa explicação. Porque eu precisava dar essa explicação e eu dizia, puxa, eu preciso de uma imagem para dar essa explicação, né? Aí eu fui buscar na internet a imagem, tá? Aí eu achei essa imagem, tá? Disse, puxa, essa imagem para explicar para os irmãos qual deve ser a nossa postura nesses anos, né, de 2023 a 2030. Tá? Vocês têm, e essa ficha, como disse o irmão Márcio, né, a ficha caiu. Essa ficha tem que cair em vocês. Porque se essa ficha não cair em vocês, o que vai acontecer? Vocês vão ter esse retrocesso e vão passar pela tribulação do Gog Magog e Romi. Tá? E é isso que eu quero evitar em vocês. Esse sofrimento absurdo que vai haver. Tá? Sofrimento absurdo. Olha como é que está a vida na Ucrânia. Todo mundo morrendo de frio, fome e ainda tomando bomba na cabeça. Aí o outro lá, o Zelensky, né? Esse é ele, virava puro, né? O Zelensky estava lá no Capitólio hoje, eu vi ele fazendo discurso lá, né? Aí o cara diz o seguinte, os russos, eles não vão invadir porque eles sabem que quando eles entram em confronto militar, eles perdem, porque nós somos mais poderosos como pessoas do que os russos. Não tem nada a ver o cu com as calças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O cara é ele virave puro, tá? O rei do norte vai descer, tá? E isso é o primeiro passo. Por quê? O que nós sabemos? O que está na Guemará? Shir Hashirim, 84 e 85. Páginas 84 e 85. Guemará Shir Hashirim. O que está escrito lá? Que durante o Gog Magog e Romi, os povos iriam desfilar o seu poder um na frente do outro. Olha, eu tenho essa bomba, você não tem. Olha, eu tenho esse submarino, você não tem. Nós sabemos disso. Tá? Tá lá escrito. Tá? Então vamos lá. Symbolically, we are taught by King David played a harp of 7 strings. But Mashiach's harp will have 8 strings. Tá?
Então nós estamos tocando uma harpa de 7 cordas. Mas Mashiach virá com uma harpa de 8 cordas. Então, o que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês ontem? Não sei se vocês se lembram, tá? Eu falei para vocês, nós temos 22 letras. Nós temos 22 letras. Mais 26, 27, 28, 29 e 30. Tá? Não são 30, são 28. Tá? Okay? Mas não importa. O que importa é o seguinte, tá? Mashiach trará a letra que está faltando aqui. Aqui não são 22 letras, são 23 letras. Mashiach trará essa 23ª letra, tá? Que é essa corda que está faltando. Quando essa corda começar a ser tocada, então se abre essa cortina. Essa cortina vai se abrir. Eu vou começar a ver. Então vocês vão começar a ver isso naturalmente como eu vejo, tá? Porque não é assim poder sobrenatural, não, é estudo, é estudo. Nós temos que entender, o que nós temos que entender? O que nós estudamos? Que Yaakov entendeu que para poder sobreviver aos ataques de Beit Lavan, da casa de Lavan, Casa Branca, né? Beit Lavan é Casa Branca. Yaakov entendeu que para sobreviver aos ataques que ele receberia em Beit Lavan, ele teria que se preparar com Shem e Ever em suas tendas, estudando como nós estudamos, durante 14 anos. Vocês entenderam? Tá? Então vocês estão estudando para se preparar para esses ataques de Beit Lavan. Quem é que está fazendo ataque no mundo? Quem está fazendo ataque no mundo é a Casa Branca. Quem é que está fazendo toda essa confusão no Brasil? É a CIA. É a CIA e a White House. Tá? Quem é que fez toda essa atrapalhação na nossa eleição? O BID americano. Por quê? Porque nos Estados Unidos da América está encarnado Ramã. Quem é Ramã? Todos vocês sabem quem é Ramã? Quem não sabe quem é Ramã, fala aí, porque eu posso até explicar. Mas muito embora, vocês vão estudar isso agora em Megillah Esther, né? Mas eu acredito que todos sabem quem é Ramã, né? Alguém não sabe quem é Ramã? Quem não sabe quem é Ramã, fala aí, né? Tá? O que nós sabemos, tá? Nós sabemos que a sequência é Amaleque, Ramã, Romeini, Ramanei. Não, está errado. Dê a sequência errada. A sequência é Amaleque, Ramã, Hitler, Romeini, Ramanei e Hussein. Essa é a sequência, tá? Só que foi jogado na América, né, principalmente pelo Bush filho, né, a imagem que era o Saddam Hussein, essa pessoa, mas não é. Essa pessoa que é o arauto de Ramã, que é Ramã hoje na Terra, se chama Hussein Barack Obama. Quem está por detrás de tudo isso que está acontecendo no mundo se chama Hussein Barack Obama, porque ele é Ramã. Agora, é muito importante vocês entenderem uma conotação aqui. Hussein Barack Obama tem a mesma gematria de Mashiach, que é a mesma gematria de Nahash. Então, o Barack Obama, ele fala como Salvador, mas ele é Nahash. Tá? Então, Yosef Hassadik was freed Miketz at the end of his extension of 2 years of prison sentence. Tá? Então, houve uma extensão da sua pena.
Por que houve uma extensão da sua pena? Houve uma extensão da sua pena em 2 anos, que são 2 dias ou 2.000 anos, né? 2, né? Tá? Sheni, né? Tá. Houve essa extensão por quê? Porque ele, duvidando daquilo que Hashem o havia mostrado em sonho, ele procurou o homem, ele procurou o Deus do homem, ele confiou mais no chefe da entourage do Paó do que no sonho que Hashem deu para ele. O que significa isso? Significa que nós deixamos Jerusalém para trás, o templo, e buscamos Roma. Nós fomos a Roma, tá? Que é Rome, Gog, Magog e Rome. Nós fomos a Roma, tá? Nós buscamos a certeza com o Papa, a certeza com o Padre. Por isso que tem a extensão da pena. Então Hashem nos deu 2 anos, quer dizer, como deu para Yosef, que é o Hassadik, né? Assim como ele deu mais 2 anos, ele nos deu 2.000 anos. Tá? E esse tempo está terminando. Esse tempo está terminando. Tá? Então, se o templo foi destruído no ano 70, como dizem, não sabe, né, se é 50, 70, 68, mas por volta de 70, nós sabemos que 2030 vai cair o muro. Olha o muro aqui. Ó. Esse muro vai cair, 2030. Tá? Só que o muro cai, mas ainda tem todo esse período agora. Aí os nossos sábios vão dizer que esse período daqui, né, são 1.000 anos, né? Nós sabemos, porque é do ano 6.000 a 6.999, né? Aí tem sábios que dizem, né, que a partir de 7.001, né, nós já vamos estar no mundo de Beriá, nós já vamos ver como as coisas são criadas, né? É porque é importante, irmãos, vocês terem em mente uma coisa que a gente tende a esquecer, né? Porque a gente estuda, mas vive como profano, né? Eu duvido que vocês estudem aqui e depois tenham a vida ocupada da Torá e zelo pelas mitzvot. Vocês têm o estudo aqui, depois vão para o profano. Essa é a primeira instrução que tem criacional, é ordem, R-E-O-R, né? Mas essa ordem não é assim, bota a casa em ordem, arruma a casa, passa aspirador. Não, não é isso. Essa ordem, ela é quântica. A primeira ordem que Hashem dá é que prótons e elétrons se mantenham unidos, porque se o próton e elétron não tiver aquela força fraca que liga, né, os quakes dentro deles e liga os quakes a outros quakes, né, tá? Vocês se lembram? Vamos ver. Aqui, ó. Vocês se lembram? Essa ordem que está aqui, essa primeira ordem é que haja força fraca. Porque cada quake, que é uma unidade de energia, cada quake, que é uma unidade de energia, tem dentro de si a informação que Hashem deseja para aquele quake. Tá? Quando nós estudamos a Kabbalah quântica em um nível mais elevado, nós sabemos que Hashem é informação pura. Hashem é só informação. Então eu pergunto, como é que o irmão guarda a informação dentro dele? Alguém aqui pode me dizer como é que o irmão guarda a informação no cérebro dele?
Alguém sabe? Nós não sabemos. Tá? Então, essa ordem daqui é para que seja formado a ligação fraca, a força fraca. Essa força fraca liga 3 quakes, 3 informações, que é um núcleo. Tá? Cada informação dessa unida, dependendo da informação que está lá dentro, vira um próton ou vira um nêutron. Nós chamamos de próton e nós chamamos de nêutron, mas não é uma unidade, é uma ordem. Aí essa ordem vai ligar um ao outro. Isso a gente chama de errado. Tá? Isso já é um nível um pouco... Talvez tenha ficado difícil de vocês entenderem. Mas essa ordem, ela é quântica. Tá? Sem essa força fraca e essa força forte, não tem nada. Não tem a coisa básica que é o hidrogênio. H2. Não tem. Um próton e um elétron. Peso atômico, 2. H1, né? É o primeiro elemento. Tá? Do hidrogênio é que tudo vai se formando. Tá? Aí depois, obviamente, tem a separação. Tá? O que é a separação? O hidrogênio é hidrogênio, o carbono é carbono, o oxigênio é oxigênio. E essa separação se dá como? Se dá pela intensidade de forças fortes que tem dentro de cada elétron, de cada, do que nós chamamos de átomo, né, ou elemento. Tá? É muito importante, né, vocês entenderem que tudo está ligado, tudo é isso daqui que está aqui. Né? Tá? Okay? Não sei se a explicação for muito complicada, né? Se for, peço perdão aí, né? Depois façam pergunta aí que eu respondo, tá? Okay? Então, Yosef Hassadik was freed Miketz at the end of his extension of 2 years prison sentence. Então, esse período que nós estamos vivendo agora, que é o fim dos 2000 anos, né? Dois dias já se passaram, né? Nós estamos em 2023. 2 dias já se passaram. Mas, se o templo caiu em 70, 2070, são 2 dias completos. Tá? Então, assim que isso ocorrer, tá? Esse véu vai cair. His freedom reflects the freedom we will experience in our cates. Tá? Então, essa libertação representa essa libertação que nós teremos. When we will experience a true freedom, a verdadeira liberdade, making our pleasures and luxuries seems like a prison in comparison. Então nós vamos conseguir nos livrar de todo o Yavan que está em nós, tá? Todo Yavan. Tá? Nós vamos descer do sapato alto, do salto alto. Nós vamos tirar a botina de pelica. Nós vamos perder. O apóstolo Paulo, né, Shaul Hachalia, ele fala que aí nós iremos descobrir que há mais prazer em dar do que receber. Por que o irmão não procura o deixante? Porque eles não têm nada a ver com isso. O deixante está lá, eu estou aqui. Saiu porque quis. Tá? Duvido que algum de vocês nunca tenham usado essa expressão. Alguém se dá mal, né? O pai do meu primo está morrendo de câncer no pulmão. Mas também seu pai fumava. Quem já não falou isso? Claro que sim. Pode até não falar lá pro futuro órfão, né? Tá? Mas pensa, né? Tá? O cara não está bem. Ok, problema dele. Tá? Ele que tivesse um plano de saúde. Ele foi hiper mal atendido no INS. Ele que tivesse um plano de saúde. Tá? Tá? Porque isso é muito bem refletido, né, em Maria Antoniette. Né? O pão acabou? Dá brioche. Tá? Oferece brioche para o povo. Isso é muito comum. Né? Então, his freedom reflects the freedom we experience in our cases.
Nós vamos experienciar isso. Só que alguns de vocês já estão experienciando isso. Alguns de vocês já conseguiram dar o famoso leapfrog, o pulo do saco. Saíram daqui, né? Tá dando para ver? Saíram daqui e vieram para cá. Alguns de vocês conseguiram. Tá? Alguns de vocês conseguiram. Tá? Interessante, né? Porque não é uma coisa fácil isso. Mas alguns conseguiram. O problema é que quando a gente faz esse leapfrog aqui, né? Depois dá uma angústia, né? Muito grande, porque a gente sente assim como se a gente tivesse perdido grande parte da nossa vida. Nós vamos, alguns eu tive alunos, né, que entraram em profunda depressão, assim, depois de ter que tomar remédio tarja preta, tá? E uma senhora, inclusive, falou: me arrependo profundamente de ter começado a estudar com o senhor. Eu estou voltando para os verdadeiros santos. Puta, a mulher tinha tudo quanto era santo. Ela tinha uma Bíblia assim, e dentro da Bíblia ela tinha aqueles santinhos com oração, sabe? Então a Bíblia dela era grossa, sabe aquela Bíblia que fica assim, né? Tá? De tanto santinho que ela tinha dentro. Vou voltar para os verdadeiros santos, tá? Porque pode ter esse retrocesso. A taste that freedom can already be felt as we light the 8 candles of Hanukkah. Então, essa sensação, né? Essa sensação de dar o leapfrog, que nós temos quando nós acendemos a 8ª vela, que vai ser na segunda-feira, né? Vai ser na segunda-feira, quando nós vamos ter o estudo de fechamento, né? Mahut, né?